No Caribe, os bombardeios americanos não param, mas 3 pessoas morreram em um novo ataque contra um suposto barco ligado ao narcotráfico. E em meio a toda esta tensão, que também envolve a Venezuela, o Pentágono proibiu que militares falem com o Congresso sobre os ataques sem autorização prévia. É assunto para a gente conversar com a nossa correspondente Priscila Yazbek para trazer todos os detalhes ao vivo de Nova York, nos Estados Unidos. Priscila, muito boa tarde, a sua informação. Oi, Yuri, boa tarde a todos que nos acompanham. O gabinete do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenou que os funcionários do departamento não passem informações para o Congresso sem aviso prévio sobre uma lista de tópicos, entre eles esses ataques que têm acontecido e sido perpetrados pelas Forças Armadas americanas, tanto no Mar do Caribe quanto no leste do Pacífico. Isso segundo informações que foram obtidas pela CNN com fontes que acompanham o assunto. E essa determinação de assuntos que não devem ser tratados pelo Departamento de Defesa com membros do Congresso gerou uma reação negativa por parte de opositores, e não só de opositores, mas também de deputados republicanos, como o deputado Dan Bacon, que era comandante das Forças Armadas americanas e que disse que essa política representa uma manobra amadora do secretário de Defesa Pete Hegseth, e disse que isso faz com que os militares tenham medo de se comunicar com os congressistas. Ele que disse que quando estava à frente das Forças Armadas, incentivava inclusive esse diálogo entre os militares e o Congresso, até mesmo como uma forma de os militares mostrarem algumas dos seus avanços, algumas das suas conquistas para os membros do Congresso. Na sexta-feira, inclusive, Pete Hegseth chegou a se manifestar sobre esses questionamentos de falta de transparência dessas operações dos Estados Unidos, e ele disse que tem mantido diálogo bipartidário com o Congresso sobre esses ataques. E isso aconteceu no mesmo dia em que o presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado americano, que é republicano, se juntou a um democrata e divulgou 2 cartas que tinham sido enviadas a Pete Hegseth pedindo esclarecimentos e detalhes sobre esses ataques, mas cartas que não foram respondidas. Também na sexta-feira, Yuri, a ONU se manifestou pela primeira vez sobre essas operações, dizendo que essas operações desrespeitam o direito internacional e pedindo investigações. Também argumentando que, por mais que os Estados Unidos digam que essas operações acontecem para combater o narcotráfico, que os países já sabem há muitos anos que existem maneiras mais efetivas de fazer o combate ao tráfico de drogas, e que essas execuções extrajudiciais não se justificam. Foi o que disse o comissário de Direitos Humanos da ONU, e depois essas falas foram endossadas também pelo secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Até o momento, desde o início de setembro, desde o início dessas operações, 15 embarcações já foram atingidas, tanto no Mar do Caribe quanto no leste do Pacífico, deixando 64 mortos. E como você disse, Yuri, a última operação, o último ataque aconteceu neste sábado, e inclusive o secretário de Defesa Pete Hegseth disse que foi um ataque que aconteceu a uma embarcação que carregava drogas para os Estados Unidos. Há também um questionamento sobre o quanto essas operações têm sido efetivas, e na quinta-feira aconteceu um briefing entre membros do governo Trump e integrantes do Congresso americano, e fontes que participaram desse briefing disseram à CNN que o governo Trump não sabe mensurar se essas operações estão sendo efetivas de fato contra o tráfico de drogas. Donald Trump vem falando que tem realizado esses ataques contra organizações terroristas e contra narcotraficantes para tentar combater a crise do fentanil aqui nos Estados Unidos, mas o que esses opositores que participaram desse briefing dizem é que não se sabe nem ao menos se essas operações estão combatendo de fato a crise do fentanil, ou se seriam efetivas, por exemplo, contra a entrada de cocaína nos Estados Unidos. Então são muitos questionamentos que vêm sendo feitos, e ao mesmo tempo, na Venezuela, o ditador venezuelano Nicolás Maduro diz que o real objetivo dos Estados Unidos com essas operações seria depô-lo do seu posto, seria derrubar o regime de Nicolás Maduro. Eu volto com você, Yuri.